Então, nessa segunda aula sobre o livro e seus capítulos, nós vamos construir esse esboço do seu roteiro. Por que que eu falo que ele é um esboço? É porque não cabe a mim dar a você o roteiro de como vai ser o seu livro. Então, nessa aula, a gente vai discutir alguns elementos que você deve considerar se eles cabem ou não no seu projeto. Lembra sempre que uma pergunta que nos acompanha é: isso que eu coloco aqui faz sentido para você? Faz sentido para o seu livro? Fará sentido para os seus leitores? Então, aqui a gente está muito mais oferecendo elementos para que você construa o roteiro do seu livro do que propriamente eu dar a você uma checklist do que você tem que fazer passo a passo para construir um livro, porque do contrário, não seria uma proposta muito adequada. Quando nós iniciamos o curso, você viu que para organizar o seu plano de trabalho, você precisaria responder algumas perguntas: o que, por quê, para quem, como, quanto tempo, né? E nisso a gente trabalhou uma primeira descrição do seu livro. Então, seria um livro de tal coisa para tal coisa. Naquele dia, usei o exemplo de um livro sobre mala para viagem internacional. Nesse momento, ali você tinha uma espécie de DNA que te ajudaria de um processo interno a identificar, então, o que seria o essencial do seu livro. Agora a gente deve preparar um roteiro do plano de trabalho. Então, quais são as informações que eu preciso juntar, organizar, em que ordem eu vou colocar isso? E na aula anterior a gente viu a estrutura em 5 capítulos, por exemplo. Agora, você precisa responder para você algumas coisas muito importantes. Por exemplo, esse livro você vai estruturar em quantos capítulos? Então eu já sei que é um livro sobre tal coisa, para tais pessoas, para um público-alvo específico. Talvez agora você já tenha o título e o subtítulo do seu trabalho. Obviamente, isso tudo se modifica, e às vezes se modifica até a última hora que você termina de escrever o livro, ou se modifica até quando você já está planejando a capa do seu livro. Então, coloque sim um título e, se houver necessidade, um subtítulo, mas esteja atento que ao longo de todo o processo talvez você sinta necessidade de mudar o nome do seu livro. E se você puder, por exemplo, conforme você vai escrevendo, e se você precisa, em algum momento, repetir o nome do livro, em algum, né, alguma coisa, deixa marcado, de maneira que, na revisão, caso você mude o livro, o nome do livro, você mude nas outras partes em que você fez referência a isso, né, para não acontecer o livro ser publicado, a capa, um nome, depois no interno do livro, outros nomes, aí ficaria um pouquinho estranho, mas isso a gente conversa na revisão. Então você já decidiu, imagino, até esse momento, que seu livro vai ter tantos capítulos, né? Na aula anterior, eu usei o exemplo de um livro como guia turístico para pessoas que visitassem a cidade de Roma em pouco tempo. E a gente escolheu ali 5 capítulos. Então, quantos capítulos você decidiu para o seu livro? Agora, quando você escolhe o número de capítulos e vai construir os capítulos do seu livro, você tem que se perguntar: esses capítulos, eles funcionam como? Porque imagina a necessidade do leitor. Quais serão os passos que o seu leitor vai fazer? E aqui eu coloco algumas possibilidades de capítulo. Eu posso ter capítulo num livro que ele é como uma escada. Então eu preciso que o leitor leia do capítulo 1, passando para o capítulo 2, indo para o 3, 4 e finalizando no capítulo 5. Então, cada capítulo ele é como um degrau. E eu vou precisar deixar claro ao leitor que ele precisa ler nessa sequência. Então, é importante. Os seus capítulos vão funcionar como um processo lógico, que um depende do outro, que um prepara para o outro. E se eu quiser ler do último capítulo, eu não vou entender nada? Isso é possível, né? Há alguns livros que você precisa ler numa forma, assim, crescente, como a gente diria. Mas eu posso construir um livro, por exemplo, que cada capítulo em si mesmo, ele é
completo, ele é independente, e ele é como uma espécie de quebra-cabeça, que aí eu não tenho ordem certa para colocar, qual capítulo que é. Eu posso ler um, posso ler outro, todos os capítulos estão conectados a um assunto, mas não tem uma ordem definida. Então eu posso, por exemplo, ir conforme o título do capítulo, me acende curiosidade. Então isso é legal, você pode também deixar isso claro ao seu leitor. Olha, você pode ler qualquer capítulo, e eles vão te dando uma visão, você vai montando aí uma ideia geral sobre o tema do livro. E isso é importante, né. Agora pode acontecer ainda, que o seu livro seja, organizado de tal maneira como um buffet, e que eu não necessariamente também não tenha nem que ler todo o livro. Então eu posso ter um livro que eu faça, que eu não suponha que a pessoa tenha que ler todo o livro inteiro. Pode ser um livro que a pessoa vai lendo ocasionalmente. Então, veja direitinho a identidade do seu livro, quando você já pensou no DNA do seu livro, aquele primeiro esboço, isso te ajuda, né? Então é um livro que eu preciso que o leitor leia de um capítulo para o outro e leia todos. É um livro que o leitor ele pode ler na sequência, na ordem que ele quiser, ou é um livro até que o leitor ele pode até escolher se vai ler um capítulo ou não. Então, se você trabalha bem essas coisas, você, claro, precisa deixar isso também bem indicado ao seu leitor. A gente vai discutir depois se o livro precisa de introdução ou de conclusão, ou que nome que a gente dá para essas coisas. Isso tudo é importante. Então, pense um pouco na jornada do seu leitor. Como que ele deve se comportar com o seu livro? Como que ele deve passar ou visitar ou pular um capítulo ou outro conforme você planejar. Entrando nisso, então, vamos imaginar assim: cada capítulo dentro do conjunto do livro, cada capítulo ele tem uma função. Pensando nesse conjunto, né? Eu posso ter um capítulo que depende do outro, posso ter capítulos independentes, mas o mesmo tema, ou posso ter aí uma coletânea de coisas diferentes e o leitor ele escolhe. Mas cada capítulo, via de regra, ele é sempre inteiro, ele tem uma ideia central. Então se você está escrevendo um livro que é argumentativo, é como uma dissertação, você está querendo mostrar uma visão sua sobre as coisas. Se o seu livro é um livro que você está contando história, então o seu livro, aquele capítulo, ele fala de um fato, ele fala de um acontecimento. Então a narração dele, a narrativa dele tem que ser inteira. Ou, por exemplo, se é um livro em que você está mostrando como faz alguma coisa, como monta alguma coisa, como constrói. Cada capítulo ele vai indicar uma etapa, um passo, ou ele quer despertar nas pessoas uma habilidade. As aulas nossas, cada aula equivale a um capítulo e é como se tentasse despertar uma habilidade. Então, nesse seu esboço do seu roteiro, tenta olhar, eu dividi em 5 capítulos e eu quero que o leitor, ao final de cada capítulo, ele consiga entender, saber ou fazer tal coisa. Isso é importante bastante. Não se preocupa, porque no PDF, né, no material de apoio, você vai ter aí um pouco essas descrições, a retomada dessas ideias para você organizar melhor. Entrando nisso, então você vai imaginar, por exemplo, que cada capítulo, talvez ele tenha uma subdivisão. Eu recomendo, eu recomendo que sempre todo capítulo tenha uma subdivisão. 2 pelo menos, mas não muitas também. Por quê? A subdivisão, ela ajuda o leitor a organizar melhor os passos dele. Vamos imaginar que você escreva o livro e o capítulo ele tem aí em média de 12 páginas, 15 páginas talvez. Se o seu leitor for muito treinado e disciplinado, ler 15 páginas não é problema nenhum. A pessoa começa da primeira e vai até a última com tranquilidade e com fôlego. Agora, dependendo do tempo disponível que o seu leitor tenha, dependendo do ritmo dele, do treino dele à leitura, ele pode ter aquela necessidade de ver, olha, até onde vai? Ah, então eu vou ler até essa parte. Então, quando você tem subdivisões, tem um primeiro aspecto estético que você ajuda o seu leitor a se localizar.
ele se fala um pouco do texto ser escaneável. Então ele tem tópicos menores. Então é um capítulo, vamos pensar, eu usava aquele exemplo, né, sobre a história de Roma, um capítulo inicial, então eu poderia colocar um primeiro tópico, né, as origens da cidade. Um segundo tópico, a cidade antes do cristianismo, e depois a cidade, Roma, a partir do cristianismo. Teria aí 3 subdivisões. Isso ajuda o leitor. Então, isso ajuda você também a dividir um pouco mais os temas que você precisa construir no interno do seu capítulo. Quantas subdivisões vão ter? Eu acho que de 2 a 3, né, dependendo do tamanho que vai ser o capítulo, fica interessante. Posso colocar a divisão da subdivisão? Aí você imagina que já aumentaria um pouco a complexidade, dependendo do livro, se é um livro acadêmico, se é um livro que talvez exija, sim, mas, nesse momento, eu recomendaria que a gente pensasse o livro, alguns capítulos, cada capítulo com algumas subdivisões. Isso facilitaria mais o seu trabalho, essa sua primeira experiência de elaboração do seu livro. Então, aqui, para a gente poder pensar, né, e concluindo um pouco essa aula, tenta responder, né? Quantos capítulos, então, você pretende colocar no seu livro? Cada capítulo ele tem uma ideia central, ele quer desenvolver uma habilidade, ele quer contar um fato. Qual é a função? Qual é a importância de cada capítulo nesse livro que você está escrevendo? E como você vai fazer os passos dentro de cada um desses capítulos. Então, pensar o seu livro, quantos capítulos, cada capítulo serve para quê, qual é a função e cada capítulo, qual é a estrutura que ele tem. Tá bom? Dá uma olhadinha no material de apoio que vai te ajudar e aí a gente vai concluindo mais uma etapa importante da redação e publicação do seu livro. Até daqui a pouco, na próxima aula.